Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Colossenses 4:18 diz assim: Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. O apóstolo Paulo estava encerrando a sua carta aos Colossenses, mencionando as suas algemas. O que ele estava querendo dizer? Como ele estava encorajando os irmãos espalhados por todo o mundo. Ele estava dizendo: lembrem-se do meu sofrimento, não com pena, mas saibam que tudo tem um propósito. Lembre-se de que estou aqui. Lembre-se que isso faz parte de um propósito. Não com pena, mas com esperança. Suas algemas tinham um propósito. Valia a pena. Não era o fim, era o começo. O apóstolo Paulo é um exemplo para nós de que quando todos pensam que é um fim, para ele, tudo que ele vivia, que era por Cristo, era sempre o começo. As algemas não eram um obstáculo, mas uma oportunidade. Toda privação da nossa vida, muitas vezes é difícil passar por privação, mas nem toda privação na nossa vida é obstáculo, mas sim uma oportunidade para Deus manifestar o poder dele. Pena que a gente não encara assim. Pena que a gente coloca o Senhor na parede. Pena que quando as coisas não acontecem da maneira como a gente espera, quando algo nos falta, quando a necessidade bate, a gente pergunta: Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? O apóstolo Paulo sabia que tudo aquilo que ele estava enfrentando era por uma causa que valia a pena, e que tudo que ele vivia não era obstáculo, mas era uma oportunidade de espalhar o evangelho de Cristo. Paulo estava preso, mas ainda pregava. As algemas não impediam que ele escrevesse cartas e encorajasse as igrejas. Ele estava dizendo: eu estou preso, mas eu continuo falando de Cristo. A minha situação, mesmo preso, ela não me aprisiona. O que está te aprisionando? O evangelho avançou apesar da prisão. O evangelho sempre vai avançar apesar das crises, apesar dos problemas, das perseguições, das más previsões. Nossa, o futuro, como será? Jesus está voltando. Isso é óbvio. Ele disse que voltará. E à medida que caminhamos, se aproxima o dia que Jesus voltará. Embora ninguém saiba nem o dia e nem a hora, mas o evangelho continua sendo espalhado em prisões, fora das prisões, com obstáculos, sem obstáculos, até a volta do Rei. O evangelho vai avançar. Mesmo privado entre os irmãos, de estar com os irmãos, as suas cartas eram verdadeiras pregações, era um verdadeiro encorajamento. Ele nunca olhou para ele, ele sempre olhou para Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós queremos encorajar as pessoas. Nós queremos fazer alguma coisa que faça valer a pena todo o sofrimento. Muitas vezes os nossos problemas são como barreira para nós, mas não para o Senhor. Porque Ele encara todos os nossos problemas, os nossos obstáculos, como oportunidade para a gente impactar outras vidas. Ele usa tudo aquilo que acontece na nossa vida para gerar um testemunho. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por que a gente acha que pode existir barreiras que podem impedir o agir de Deus na nossa vida? O bispo tem lido tantos testemunhos aqui. Você faz parte dessa igreja, amém? Amém? Você está ouvindo os testemunhos que estão sendo lidos aqui? Amém? Hoje o bispo vai ler outros. Meu Deus, barreiras estão sendo destruídas, pessoas estão vivendo milagres,
Respostas estão chegando do céu. Pessoas estão se entregando a Jesus. Tem muita coisa acontecendo ao nosso redor. Não existem barreiras para o nosso Deus. Ele pode todas as coisas. Por que a gente se sente preso por causa de uma privação? Sendo que o nosso Deus é aquele que destrói todo o obstáculo que é colocado no nosso caminho. Só você pode parar a caminhada. Paulo era um homem que nem pensava em desistir da caminhada dele, mesmo vivendo tanta coisa que a gente vive 1%. Ele fez a vida dele valer a pena. Ele diz: lembre-se das minhas algemas, não como um peso, mas como um testemunho de fidelidade, testemunho de fé ao Senhor, de alguém que não está disposto a desistir de Deus, não está disposto a desistir de Cristo, diante da privação, tendo muito ou tendo pouco, estando preso ou estando em liberdade, de alguém que queria cumprir a carreira, que guardou a fé, que sabia para onde estava indo. Ontem foi um dia maravilhoso. Eu estou até sem voz de tanto que eu guardei o grito. O grito estava guardado, que a hora que meu pai, meu Deus, a hora que meu pai batizou, eu gritei tanto que eu estou com a voz ruim, de adoração, de agradecimento ao Senhor. Mas a minha alegria foi dupla. A honra de batizar o meu pai e de batizar tantas ovelhas amadas. Quando a gente mergulha uma pessoa na água, a gente sabe que é a oportunidade dela viver uma nova vida com Cristo, uma nova história. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então batizando-os, uma nova vida sim, uma nova história sim, novas experiências sim. Mas uma verdade para você nunca se esquecer: sua vida jamais vai piorar, jamais, depois de você ter entregado ela a Jesus. Jamais. A sua vida não pode piorar, embora o diabo vai soprar isso na tua cabeça em alguns momentos. Você se batizou, você entregou sua vida para Jesus e as coisas estão acontecendo. Olha o que está acontecendo. Parece que umas coisas assim começam a acontecer, sabe? Mas é para você desistir, é para te intimidar, é para te assustar. Não tem como. Guarda essa verdade. Não tem como a nossa vida piorar se ela está nas mãos de Jesus Cristo. Não tem como. É um caminho só de ida, não é um caminho de volta. Você não olha para trás, você só olha para frente. Você só vive o que tem preparado para você no futuro. Então não caia nessa armadilha. Às vezes a gente escuta: ai, nossa, parece que é assim, né? O diabo está de marcação. Ele tá muito de marcação com você, porque agora o inferno tem medo de você, porque você entregou sua vida para Jesus. Enquanto você não estava nem aí com nada, você não oferecia riscos para o inferno, mas agora você oferece. Mas aquele que habita em você é muito maior. Você não tem que ter medo, você tem que ter fé. Você tem que ter convicção para quem você entregou a sua vida. Você precisa ter uma fé que cresce, é o que o bispo está pregando aqui. Uma fé completa, uma fé que cresce, uma fé que transborda. Não se envergonhe de Cristo. Paulo não se envergonhava da prisão, porque ele estava sofrendo por aquele que tinha morrido por ele na cruz. Era por uma boa causa. Muitas vezes você pode ouvir de pessoas: se Deus chamasse, você não estaria vivendo isso. Se Deus chamasse, Ele não teria permitido isso. Se Deus chamasse, Ele teria te curado. Se Deus chamasse, Ele teria feito. Se Deus chamasse. Sabe que o momento onde esse homem que passou por tanta privação, por tanta coisa e nunca parou, e que diz um recado para nós aqui: olha, lembre das minhas algemas, de que mesmo preso eu continuava a caminhada, que aquelas paredes, aquelas 4 paredes não impediam o Espírito Santo de trabalhar em mim, através de mim, e de propagar o Evangelho. Mas teve um momento que ele falou: Deus, por 3 vezes a Bíblia diz, por 3 vezes ele disse assim: tira o espinho da minha carne. Era algo que incomodava, ninguém sabe o que é.
Era algo que incomodava, era difícil ter aquilo. E que Deus, que o amava, que via aquele homem imparável, falando, fazendo, o que Deus disse para ele? A minha graça te basta. Essa graça que você acabou de cantar, essa graça que impressionantemente nos abraça, essa graça que veio através da morte de Cristo na cruz. Ele morre na cruz, e nós que reconhecemos Ele como Salvador, temos acesso ao Espírito Santo e a graça de Deus sobre as nossas vidas. É essa graça que é a continuação do versículo. Ele diz: olha, lembre-se das minhas algemas, a graça esteja sobre vocês. Quando ele diz a graça esteja sobre vocês, é o Espírito Santo, o encorajador, o consolador, aquele que consola, aquele que ajuda, aquele que desperta, aquele que anima, aquele que tem força, aquele que tem ânimo. Ele vai estar com vocês. Lembrem de mim, vejam o meu exemplo, mas olha, a graça esteja sobre vocês. Vocês terão o poder que vem do Espírito Santo. Em outras palavras, não parem, porque não vem da força de vocês. Ele sabia que não era na força dele. Ele reconhecia, seja em liberdade, seja na prisão, ele nunca parou. Mas ele sabe que era a graça, e que essa graça foi o que Deus disse: a minha graça, Paulo, te é suficiente. A minha graça te basta. Será que a graça nos basta? Será que a gente não faz muito alarde? A gente não reclama por tudo que nos falta? A gente não consegue enxergar, a gente está sempre querendo mais. Deus, cadê as tuas bênçãos? Cadê as tuas promessas? Deus. Quando na verdade, quem estava preso, quem estava sofrendo privações, estava encorajando e sendo encorajado. Quando a gente encoraja alguém, a gente é encorajado pelo Espírito Santo. No dia que você está mais mal, pode perceber, pessoas querem desabafar com você, pessoas pedem conselho para você. É a oportunidade de, mesmo em meio a tudo isso, o Senhor mostrar o seu poder através da sua vida, para que você exale o amor de Cristo. E quanto você fala, o Espírito te encoraja. Vai por mim, isso é muito real. É assim, como ele era encorajado, porque ele era o encorajador. O apóstolo Paulo era um encorajador. Ele sabia que o Espírito Santo podia fazer além dele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Os nossos olhos têm que estar focados na cruz e nas algemas de Paulo. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós reconhecemos o amor. Mas quando nós olhamos para Paulo, nós reconhecemos que o nosso sofrimento nem se compara. Eu amo as cartas, e elas me colocam no lugar. Sabe quando te traz para a realidade? Quando eu acho que eu estou sofrendo muito, quando eu acho que eu estou sendo muito perseguida, quando eu acho que assim, a marcação está demais, eu olho para ele, eu começo a ler as cartas e eu falo: meu Deus, Senhor, me perdoa. Não chega nem no chinelo. Me perdoa, a tua graça nos basta. Quando eu olho para essa igreja, eu vejo a graça de Deus sobre essa igreja de uma maneira maravilhosa. Eu reconheço a graça de Deus sobre a minha casa, sobre a vida de vocês. E essa graça me dá expectativa para tudo aquilo que nós ainda vamos viver no futuro. Por quê? Porque não tem a ver com a gente, tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que vamos fazer como igreja, como vamos encorajar, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios, mesmo diante dos gigantes que se levantam o tempo todo, não tem a ver com a gente, tem a ver com Cristo. E se tem a ver com Cristo, tem um Consolador, e aquele que tem toda a força para agir em nós e através de nós. Que algema que te prende, irmã? Qual é a tua privação, irmão? Igreja, por que você parou de encorajar? Por que você está desanimada? Por que você está desanimado? Para de colocar Deus na parede. Começa a olhar para o lado.
Começa a ajudar as pessoas. Começa a falar de Cristo. Começa a perceber que o centro não é você, o centro é Cristo. E quando Ele é o centro, nós não olhamos mais a partir de nós, mas nós olhamos a partir dEle. Porque a nossa vida não é mais nossa, a nossa vida é dEle, para a glória dEle. Você canta Eis-me Aqui, não canta? As algemas da vida não podem te impedir de cumprir o propósito de Deus. Nada pode te impedir. O que te prende hoje não é maior do que a liberdade que há no nome de Jesus. Todas as cadeias são rompidas no nome de Jesus. Todas as cadeias são quebradas no nome de Jesus. Então para de lado pro diabo. Para de ficar de mimimi. Olhe para as algemas de Paulo. Olhe para a cruz. E que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Que o nosso testemunho de fidelidade, de uma fé que cresce, possa impactar essa cidade, essa região, essa nação e onde mais o Senhor desejar. Amém. Feche seus olhos. Deus, obrigada por essa palavra, Senhor. Quantas vezes te colocamos na parede? Quantas vezes achamos que somos alvo, que estamos sofrendo aquilo que não merecemos, que pessoas estão fazendo coisas conosco que não merecemos, mas quando olhamos para a tua palavra, sabemos que quando somos perseguidos pelo teu nome, tudo vale a pena. Sabemos que quando sofremos privações por causa do Evangelho, tudo vale a pena. Se queremos parecer com o Senhor, precisamos andar como o Senhor nos ensina. Queremos mais de Ti, menos de nós. Queremos ser ousados, queremos ser usados, queremos ser instrumentos, queremos ser pontes nas Tuas mãos. Mas para isso precisamos olhar para as algemas, para aquilo que vale a pena, para tudo aquilo que não é impedimento para o Seu Evangelho, para a Tua palavra, para o Teu nome ser glorificado e ser anunciado. Perdoa-nos por muitas vezes reclamarmos, te colocarmos na parede por tão pouco. O Senhor já fez tudo por nós. O Senhor já morreu naquela cruz por nós. O Senhor já derramou a Tua graça sobre as nossas vidas. E é pela graça que estamos aqui vivos falando, Te adorando, louvando, tendo expectativas de um futuro, esperando que todas as coisas venham cooperar para o nosso bem, Senhor. Queremos sim viver as Tuas promessas, mas não queremos Te pressionar. Queremos ser totalmente dispostos e disponíveis nas Tuas mãos. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e muitas vezes as nossas murmurações. Usa-nos cada dia mais. Pode nos dar experiências, pode nos dar testemunhos de fé. Continua transformando, restaurando. Continua, Senhor, quebrando as barreiras. Continua tirando os obstáculos, para que mais e mais, para que milhares, para que uma multidão possa testemunhar da Tua grandeza e do Teu poder, Senhor. Para que vidas ao nosso redor sejam impactadas pela Tua glória. Obrigada por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.